Olá a todos, Daniel da QSP, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje eu tenho para vocês uma série de vídeos que nós iremos iniciar aqui no nosso canal sobre o estudo de amplificadores operacionais. Pessoal, então esse conjunto de vídeos que eu estarei mostrando para vocês aqui, que eu estarei subindo no nosso canal, ele irá então conter aproximadamente 10 ou talvez até mais vídeos onde nós iremos explicar para vocês, passo a passo a utilização dos amplificadores operacionais. Nós vamos iniciar explicando a teoria, né, o que é um amplificador operacional, vamos dar uma introdução e depois nós vamos, nos vídeos seguintes, nós vamos explicar cada topologia e sua aplicação. Então vamos falar aí de amplificador não inversor, inversor, somador, subtrator, todos na categoria de amplificadores operacionais na região linear e também amplificadores que não são utilizados na região linear, como é o caso dos comparadores, comparadores de janela, entre outros. Pessoal, então aproveitem essa série de vídeos, né? Hoje eu estarei postando então esse vídeo, que é o vídeo introdutório ao curso de amplificador operacional, mas nos vídeos seguintes nós estaremos então passando, né, com mais detalhes a respeito desse assunto. Então, pessoal, vamos dar início aqui falando então dos nossos amplificadores operacionais, características gerais. Bom, um pouquinho de história de amplificador operacional. Pessoal, quando a gente fala de amplificador operacional, nós não estamos inicialmente referenciando apenas ao que nós conhecemos hoje, que são os circuitos integrados. Amplificador operacional, em 1941, já era utilizado, né, com os componentes que eram válvulas, né? Então já existia amplificador operacional a válvula. Aproximadamente 20 anos depois, né, onde teve o primeiro amplificador operacional a válvula, tivemos o primeiro amplificador operacional integrado discretamente, né, com componentes, transistores, diodos, resistores, todos montados em uma pequena placa, mas que formavam então o amplificador operacional. Isso foi em 1961. Depois, pessoal, de 2 anos, em 1963, apareceu o primeiro amplificador operacional integrado monolítico, tá? Que foi o conhecido Micro A702. Pessoal, quem desenvolveu esse amplificador operacional foi o Bob Widler, ou Widler, não sei como é que o pessoal pronuncia isso. Então, era um engenheiro eletrônico que desenvolveu esse primeiro amplificador operacional monolítico, né, com base então num circuito integrado, e posteriormente, em 1968, a Fairchild, que era a empresa onde o Bob trabalhava, desenvolveu o nosso conhecido e comercializado até hoje amplificador operacional Micro A741. Posteriormente, foi então desenvolvido e fabricado por outras foundries, né, de circuitos integrados, como é o caso da National, hoje adquirida pela Texas, conhecido aí, então como LM741. Esse amplificador operacional, como os primeiros, foram desenvolvidos para trabalhar com uma alimentação simétrica. Então, sempre ele trabalhava com uma tensão positiva e uma tensão negativa. Por exemplo, mais ou menos 8 volts, mais ou menos 12 volts. Em 1972, foi então criado o primeiro amplificador operacional com alimentação simples. Nós chamamos de alimentação singela, né? Uma alimentação onde eu tenho apenas o positivo. Então, tenho um valor de referência zero, que é o ground, 0 volts, e uma tensão de alimentação positiva. Né? Podemos citar como exemplo o LM324, tá? Que é o primeiro amplificador então, operacional
com alimentação simples. Aqui, pessoal, a gente tem uma foto, né, desse encapsulamento, né, hoje não mais encontrado, do primeiro LM741. Tá? Hoje a gente tem aí em outros formatos, que é o caso do PTH, o DIP-8 ou mesmo SMD. Pessoal, esse primeiro amplificador operacional foi desenvolvido lá pelo Bob Weidler, que é o Micro A702. Ele possuía 9 transistores. E a configuração dele, pessoal, está mostrada aqui no slide, né? Nós podemos verificar que esse circuito ele possui 9 transistores. Né? Não se preocupe nesse momento em entender o funcionamento interno do amplificador operacional. Mais para frente, nos nossos próximos vídeos, nós estaremos detalhando cada parte desse circuito. Tá? Para dar início, né, para a gente poder adiantar um pouquinho das informações aqui, nós podemos mostrar para vocês que nós temos aqui uma fonte de corrente controlada pelo transistor Q3, um amplificador diferencial, né, controlado aqui pelos transistores Q1 e Q2, e uma carga, né, um outro transistor Q3 que drena a corrente dos emissores de Q1 e de Q2. Tá? Nós temos aqui também, formado pelo Q4 e Q8, um amplificador intermediário, né, um circuito que é característico em todos os amplificadores operacionais, e aqui na saída, formado aqui pelo Q5, o Q9 e o Q6, nós temos o amplificador, né, uma configuração com transistores que formam um amplificador de saída. Então, pessoal, esse primeiro amplificador operacional, o Micro A702, ele tinha então essa topologia, né, esse circuito bastante elementar. Hoje os circuitos integrados, né, dos amplificadores operacionais mais modernos, eles possuem um circuito bem mais complexo, inclusive com outras tecnologias de transistores, que é o caso de transistores MOS, né, e FETs. Aqui, pessoal, nós temos no slide o amplificador ideal, né? Quando nós, então, iremos estudar o amplificador operacional, nós temos que primeiro considerar os aspectos ideais desse amplificador operacional, para depois nós falarmos dos aspectos reais, o que irá diferenciar cada amplificador um de outro, né? Por exemplo, de um fabricante ou mesmo de famílias diferentes de amplificadores operacionais, o que então irá diferenciar, e a sua aplicação também será indicada de acordo com essas diferenças. Pessoal, o que a gente pode observar aqui no nosso slide? Do lado direito, né, nós temos uma figura que é o símbolo do amplificador operacional. Então, toda vez que você encontrar aí um triângulo, né, com esses sinais positivo e negativo, e uma saída e alimentação, você então estará diante de um amplificador operacional. Todo amplificador operacional ele tem, né, duas entradas, tá? Obrigatoriamente duas entradas e uma saída. Tá? As entradas elas são positivas e negativas, e a saída é uma saída então que depende da tensão diferencial dessas entradas. Também nós vamos encontrar a alimentação do amplificador operacional, né? Uma alimentação positiva e uma alimentação negativa. Como eu havia falado para vocês, essa tensão negativa ela pode ser uma tensão realmente negativa, por exemplo, -5, -12, ou mesmo uma tensão de 0 volts, o ground, no caso dos amplificadores que aceitam alimentação simples. Tá ok? Esses símbolos que nós encontramos aqui em positivo e negativo, eles significam que quando eu aplico uma tensão no terminal positivo maior que a tensão no terminal negativo, a tensão de saída então ela irá subir, ela será maior. Quando eu aplicar uma tensão na entrada inversora, na entrada negativa,
maior que a entrada positiva, a tensão no output será menor. Ok? Isso é o básico do nosso amplificador operacional. As características de um amplificador ideal são, primeiro, pessoal, ele tem um ganho interno, que a gente chama, né, diferencial, também chamado, infinito. Significa que uma tensão extremamente baixa na entrada faz com que a saída ela seja a maior possível. Tá? Então, isso significa um ganho de malha interna igual a infinito, muito grande. Na prática, pessoal, esse valor ele vai de centenas, né, de milhares de vezes, né? Então, posso encontrar 100 mil até 1 milhão de vezes o ganho de malha interna. Tá? Então, quanto maior for no amplificador real for esse ganho interno, mais próximo ele estará do amplificador ideal. O ganho de modo comum, pessoal, ele tem que ser zero. O que significa isso? Primeiro, nós temos que entender o que é tensão de modo comum. A tensão de modo comum é a tensão que aparece tanto na entrada positiva como na entrada negativa. Então, ela é comum essas duas entradas. Então, quando eu digo que um amplificador operacional ele tem um ganho de modo comum zero, significa que essa tensão que ela está que está sendo captada, né, pelas entradas positivas e negativas, elas não serão amplificadas e, portanto, na minha saída eu terei uma tensão zero. Tá? Então, na prática, nós podemos dizer que o amplificador operacional ele não será influenciado pela tensão de modo comum. Pessoal, o que então, na prática, vem a ser uma tensão de modo comum? É ruído, pessoal. Tá? Então, imagina que você tem aí o seu amplificador montado numa protoboard e você ligou a lâmpada fluorescente da sua sala ou da sua bancada. Aquele ruído da lâmpada ela será, então, interpretada pelas entradas positivas e negativas como uma tensão de modo comum. Então, no caso de um amplificador ideal, esse ruído que estará sendo injetado nas entradas não terá nenhum efeito na saída. A tensão de offset zero, pessoal. O que também significa isso? Se eu pegar e conectar o terminal positivo ao terminal negativo, né, e colocar, por exemplo, no ground, no 0 volts, então eu fizer um curto entre o positivo e o negativo, no amplificador ideal eu terei uma tensão de saída igual a zero, ou seja, eu não tenho tensão de offset. Tá? Uma tensão de offset, então seria uma tensão que você coloca na entrada para você poder zerar a tensão de saída. Isso ocorre em amplificadores operacionais reais. Tá? Mais uma vez, quanto menor for a tensão de offset de entrada, mais próximo o amplificador real se encontra do ideal. E também, pessoal, existe a corrente de offset. Internamente, como nós vimos lá no nosso slide anterior, que o amplificador operacional ele tem aqui uns transistores. Então, eu preciso ter uma corrente de polarização nas entradas positivas e entradas negativas. Essa corrente de offset, na verdade, é o desvio, né, a diferença das correntes que estão polarizando as entradas positivas e negativas. Se eu, por exemplo, tiver uma corrente aqui de 1 microampere na positiva e uma corrente de 1 microampere na negativa, significa que eu tenho uma corrente de offset igual a zero. Agora, se eu tiver, por exemplo, na minha entrada positiva 2 microamperes e na entrada negativa 1 microampere, significa que eu vou ter uma corrente de offset, 2 menos 1, então igual a 1 microampere. Tá? Então, isso é a diferença, é o quanto que os transistores internos estão desbalanceados. Outra coisa, outra característica importante aqui no nosso amplificador ideal é a impedância de entrada infinita. Significa que
a carga que eu estiver colocando, o sinal que eu estiver colocando, né, a fonte que estiver gerando o sinal nas entradas positivas e negativas, ela irá enxergar um circuito aberto, tá? Como se fosse um voltímetro, né, onde a impedância de entrada é infinita. E também, no caso da saída, eu terei que ter o inverso, né? A carga que estará sendo alimentada pelo output, pela saída do meu amplificador operacional, deverá enxergar uma impedância, uma resistência aí igual a zero. Então isso, pessoal, resume as 6 características básicas de um amplificador ideal. Pessoal, nos próximos vídeos nós estaremos então considerando, né, o amplificador real, para que a gente possa então diferenciar um amplificador de outro. Aqui, pessoal, está o diagrama interno e simplificado, né, do nosso amplificador ideal, né? Então aqui nós teríamos o triângulo, simbolizando o amplificador operacional, né, as entradas positivas e negativas. Existe então aqui, entre a entrada positiva e negativa, uma impedância. A gente diz impedância porque não é apenas uma resistência, então ela tem uma oposição com o sinal AC. Então ele tem uma impedância, essa resistência então varia com a frequência. No caso do real, no caso do ideal, ele é infinito. E nós temos aqui uma fonte de tensão, tá? Que ela é, na verdade, um ganho infinito vezes a tensão de entrada, que é a VE. Em série, pessoal, tem uma resistência de saída. Resistência, no caso do amplificador ideal, de 0 ohms. Então está aqui a tabelinha que nós utilizamos para caracterizar o amplificador ideal. Então, corrente de entrada é 0, por quê? Porque eu tenho uma impedância infinita, então, portanto, a corrente é 0. Uma tensão de offset de entrada também 0, então significa que eu não preciso colocar nenhuma tensão na entrada para que a minha tensão na saída seja 0. A impedância é infinita, como falei, a impedância de saída é 0 e o ganho é infinito, ganho interno. Pessoal, tipos de encapsulamentos que nós encontramos aí quando nós utilizamos amplificadores operacionais. Então nós temos basicamente o PTH, o DIP, Dual Inline Package, ou SMD, que é o Surface Mounted Device. No caso aí do DIP, nós podemos encontrar 8 pinos, chamado de 8PDIP, ou 14 pinos, que é o 14PDIP. Né? Então, esses dois que eu estou mostrando com o mouse, aqui as figuras do lado direito. Né? A parte de cima, o DIP de 8 pinos, na parte de baixo, o DIP de 14 pinos. E aqui nós temos as versões em SMD, que seriam a SOIC 8, de 8 pinos, e a SOIC 14. Tá? Pessoal, internamente, nós temos aqui um exemplo, né, do sucessor do Micro A702, que é o então conhecido Micro A741, ou então também conhecido na versão LM741. Tá? Então nós temos aqui o amplificador, um amplificador operacional de forma, mostrando aqui internamente o circuito dele. Então, pessoal, veja que interessante, esse amplificador operacional, ele é tão popular, né, que ele se tornou então alvo de estudo em várias faculdades ou mesmo escolas técnicas. Então, existe, né, um kit didático, né, em formato de PTH em DIP8, onde você tem acesso aos circuitos internos, exatamente o circuito que está mostrado aqui, né, onde o aluno ele pode então estar estudando como é a polarização internamente dos transistores e poder então assim conhecer de forma mais aprofundada o amplificador operacional. Tá? E aqui nós temos a forma do nosso DIP8, né, do LM741, aqui no caso da National. Tá? Aqui a gente pode também estar diferenciando, a gente pode estar aqui separando os circuitos em circuitos de polarização, tá? Circuitos de polarização que a gente vai estar falando isso mais para frente,
estágios de entrada, estágios intermediários, como eu havia falado num slide anterior, estágio de saída e estágio de proteção contra curto-circuito. Então, esses 5 estágios sempre estarão presentes nos amplificadores operacionais. Tipos de amplificadores operacionais, pessoal. Então, nós podemos classificar, né? Aliás, é bem complicado você classificar os amplificadores operacionais porque eles têm várias categorias. Tá? Então, por exemplo, categoria de alimentação, tipos de alimentação. Ele pode ter alimentação simétrica, né, mais ou menos. Por exemplo, o 741 ele é necessário com que você alimente ele com uma tensão simétrica. Né? Ou alimentação simples, por exemplo, o LM324, você pode alimentar ele com uma tensão, por exemplo, 0,5 volts ou 0,12 volts. Também pode ser classificado o amplificador operacional como de uso geral ou de precisão. Aqui um exemplo, ó, o LM324, ele é um amplificador operacional de uso geral, o 2904 também. Ou então um amplificador de precisão, que é o caso muito utilizado em instrumentos de precisão. Né? Ou mesmo equipamentos, por exemplo, como amplificadores de sinal cardíaco. Né? Aqui a gente poderia citar um exemplo, que é o OP07 ou OP17, da Analog Devices e também da Texas. Então tem amplificadores, muito bons amplificadores de precisão e de altíssima precisão. Também podemos diferenciar o amplificador operacional de duas formas, onde o transistor interno dele é um transistor bipolar, um BJT, ou um FET. Tá? Também isso caracteriza dois tipos de amplificadores operacionais. E também tem amplificadores por realimentação de tensão, que são os chamados Voltage Feedback, VFB, tá? Que foram os primeiros, foram feitos utilizando válvulas, em 1940, e os primeiros com integrados e monolíticos foi em 1960. Pessoal, como o uso de amplificadores operacionais aumentou muito, e houve a necessidade de você trabalhar com sinais de alta frequência, apareceram então os amplificadores realimentados por corrente, que são chamados de Current Feedback, ou CFB. Isso a partir de 1980, pessoal. Então ele tem a característica de ser maior velocidade, só que a impedância de entrada ela é menor do que a impedância de entrada de um amplificador por realimentação de tensão. Pessoal, agora eu vou passar para vocês as principais topologias de amplificadores operacionais. Essas topologias nós estaremos detalhando mais para vocês nos próximos vídeos. Então, eu terei um vídeo que irá falar apenas do amplificador inversor, depois um vídeo que fará apenas do não inversor e assim por diante, para que a gente possa então estar estudando em mais detalhes, né, cada tipo de topologia. Então, por hora, eu vou mostrar para vocês apenas as topologias que nós iremos estudar, sabendo que a gente pode colocar mais topologias aqui. Então, olha só. Primeiro, amplificador inversor, que é essa configuração aí com o amplificador e os resistores. Aqui nós temos a função de transferência, tá, desse circuito. Tá? Por hora, não se preocupe em entender, né, o funcionamento. Nós estamos apenas apresentando para vocês a topologia. Né? Reforço vocês que no próximo vídeo a gente estará falando com detalhes de cada uma delas. E aqui, pessoal, nós temos o não inversor. Tá? Então, esse é o circuito, aqui à esquerda, e à direita nós temos a equação da função de transferência. Aqui o amplificador unitário. Tá? É uma característica muito importante. Né? Aqui talvez muitos vão se perguntar, mas por que amplificador unitário se eu jogo, se a saída, né, é igual à entrada? Aqui na verdade a gente pode fazer um casamento de impedância, né? Aqui você pode de repente isolar um circuito que tenha uma impedância muito alta de um circuito de uma carga que tem impedância muito baixa. Então isso a gente utiliza esse amplificador unitário. Amplificador somador, né? Então veja que tem várias resistências aqui na entrada e uma realimentação. Então aqui é a equação, função de transferência desse circuito. Nós temos o somador não inversor,
temos o diferencial ou subtrator. Olha aqui a equação de função de transferência, né? Então a tensão de saída ela é um valor, né? Um valor proporcional à diferença das entradas V2 e V1. Aqui nós teremos um amplificador diferenciador. Pessoal, olha que interessante esse circuito. Esse circuito, a tensão de saída, ela é proporcional à variação da tensão de entrada. Tá? Então, na verdade, ele não vai pegar a grandeza, né, a magnitude da tensão de entrada, mas sim o quanto que ela varia. Né? Se ela variar mais rapidamente, eu teria uma tensão de acordo com isso, uma tensão de saída. E aqui, pessoal, o amplificador integrador. Então, olha só, ele executa aqui uma equação de integral. Tá? Pessoal, isso aqui, esse circuito que eu estou mostrando aqui na esquerda, é o circuito ideal. Na prática, é necessário colocar aqui em paralelo com o capacitor C uma resistência alta, normalmente de 100K para cima, até 1 MHz, até 1 MΩ, tá? Porque senão ele vai saturar. Ok, pessoal? Então, só para a gente terminar esse primeiro vídeo nosso, vocês perceberam que os amplificadores operacionais, nós temos várias topologias, somador, né, diferenciador, unitário. Então, os primeiros computadores, pessoal, eram feitos utilizando a matemática analógica, utilizando amplificadores operacionais. Então, integral, diferencial, somador, subtrator, eram todos feitos utilizando amplificadores operacionais e depois, muitos anos mais tarde, foi substituído pela tecnologia digital. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Cadê eu aqui? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Aguardem os próximos vídeos, pessoal. A gente vai ter vídeos aí, então, muito interessantes a respeito desse assunto. E se você gostou, pessoal, dá um like. Indique isso para o seu colega. De repente, vocês estão fazendo faculdade, curso técnico, vocês estão vendo essa matéria que tem no curso técnico, tem na faculdade, vocês vão ter, então a gente vai estar passando isso aqui para vocês. Então indique um amigo, indique um colega que está estudando isso, ou até mesmo para vocês. Ok? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal e gostou, se inscreva para você estar recebendo as atualizações dos nossos vídeos, e eu aguardo vocês aí nos próximos vídeos, pessoal. Muito obrigado, um abraço a todos aí.